Hava, Nagila, Remexerra, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Eita, chegamos ao último tutorial, né, dessa temporada de quarentena. Eu tenho certeza que você deve ter cansado de tanto né. Pois é, o professor Né, certo? Está finalizando essa minha participação nesse tutorial falando sobre cultura judaica. Pediram para falar sobre isso. É um assunto que na verdade eu gosto, eu aprecio, né? Provavelmente por ter uma ascendência judaica, boa parte dos nordestinos tem uma ascendência judaica, né? Olha, né, aí. A influência do judaísmo em Pernambuco foi forte. E aí nós temos aí famílias de sobrenomes que provavelmente são nomes que foram dados a esses judeus porque eles tiveram que substituir seus nomes de origem para não ser perseguidos pela Igreja Católica na época. Pois bem, a temática sobre cultura judaica eu escolhi um assunto extremamente importante para a gente refletir. Os judeus acreditam que o Eterno ele concedeu várias dádivas para os humanos. E nós precisamos usufruir essas dádivas. Apesar dos conflitos, apesar do trabalho, apesar da escravidão, apesar da perseguição, nós temos muito que agradecer. O povo judeu é um povo festivo, gosta de festa, né? A alimentação, ela tem uma representação, os símbolos judaicos, eles têm um significado importante. Aqui está o meu kippah, meu querido kippah, que representa que o Eterno está sobre nós, né? O próprio estilo de vida, alguns símbolos, alguns afirmam que a estrela do chapéu do cangaceiro veio exatamente da cultura judaica. Mas o ponto que eu quero trazer para a nossa última aula é sobre uma cultura não tão falada, mas ela está inserida dentro do comportamento ou na percepção judaica. O que me ajudou a pensar sobre isso foi um artigo de Gilbert Darmstein, da Folha de São Paulo. O tema era O Segredo da Riqueza dos Judeus. Interessante que ele começa a apresentar que muitos dos que ganharam o prêmio Nobel, um prêmio extremamente importante, né? Boa parte desses ganhadores são judeus. E muitas pessoas ficam pensando que será que o judeu tem algo sobrenatural, né? Até porque esse povo, comparando a 7 bilhões de habitantes, representa uma parcela bem pequena. Os dados nos mostram que a gente tem em torno de 16 milhões de judeus no planeta. E esse povo ele teve uma importância muito grande na história, né? Foi um povo que foi perseguido, um dos mais massacrados. Só que nós percebemos que dentro da área artística, no comércio, em grandes empresas, intelectuais, nós encontramos judeus. Só para exemplificar, assim, logo de cara, você tem uma marca famosa, Calvin Klein. Calvin Klein, ele vem de uma família judia húngara, né? Nasceu ali em Nova York, foi autodidata, começou a produzir moda, se tornou um estilista e hoje a marca Calvin Klein é uma marca consolidada internacionalmente. Talvez eu esteja falando para alguém que tem uma marca, um óculos, seja o que for, da Calvin Klein. Não há dúvida sobre isso. Outro exemplo que eu posso citar, Levi Strauss, né, que inventou a calça jeans. Eu tenho também um cineasta, famoso cineasta Spielberg, né? Steven Spielberg, judeu. E sem falar
dos três pensadores que mudaram, talvez, aí eu posso dizer, o século, né, século XIX, século XX, Freud, né? Sigmund Freud, eu tenho Albert Einstein e tenho Karl Marx, entendeu? Então, assim, nós percebemos que esse pequeno povo produziu grandes intelectuais, né? E alguns afirmam que eram super intelectuais. Mas qual o segredo que está por trás disso? Existe alguma mística cabalística que mostre isso? Bem, de acordo com Einstein, não existe uma mística. Existe um elemento extremamente importante: a educação. Um jovem judeu, ao completar os 13 anos, ele precisa subir no púlpito e participar de uma cerimônia quando ele vai ler a Torá ou o texto sagrado, chamado Bar Mitzvah. Então, na cultura judaica, a criança começa a ler desde cedo. Tanto que a taxa de analfabetos no povo judeu é baixíssima. 99, digamos assim, para não dizer todo, mais de 90% são alfabetizados. Por quê? Porque a religião impõe que eles têm que ler, aprender a ler. E muitos são alfabetizados lendo as escrituras sagradas. Vocês estão percebendo isso? E outra coisa, o judeu ele tem uma percepção da educação talvez um pouco diferente da que nós estamos acostumados, né? Alguns judeus são ensinados a reverenciar a rebeldia intelectual, ou seja, contestar algumas verdades que são postas. E ao pensar, ao criticar, isso de certa maneira ajuda essa visão de inventar, de pensar, né, de criar. E isso ajuda muito a produzir tantos cientistas de famílias judias. Então, o grande segredo o que está por trás disso, de acordo com o artigo, é o investimento na educação. O judeu ama a educação, na sua grande parte, né? Como assim educação? Só a leitura de um livro? Não, uma educação mais ampla. Uma educação para as artes. Levar o filho para uma exposição para aprender arte, para aprender música. Uma educação voltada para a ciência. Uma educação voltada para o conhecimento. Entende? Então talvez é isso que falta. E talvez aí esteja o segredo dos judeus nesse sentido. A valorização do estudo. O estudo é tudo. Leitura é tudo. E talvez nós precisamos pegar, reforçar essa cultura judaica para a nossa vida, para a nossa família e para você também, que é estudante. Entendeu? Porque muitas vezes a gente não valoriza a educação como deveria. Mas a gente precisa acreditar nela. Quando a gente olha para o Brasil, vamos pensar em outros povos, principalmente imigrantes chegaram no Brasil. Uma vez a New York Times fez uma reportagem falando sobre um judeu mendigo. Como é que pode um judeu mendigo em Nova York? Enfim, mas fez. Porque havia uma crença que todos são bem-sucedidos e... enfim. E aquilo chamou a atenção. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E no Brasil? Será que chamaria atenção o fato de ter um japonês mendigo? Já parar para pensar que as pessoas menos favorecidas elas não têm sobrenome sírio, libanês, espanhol, italiano?
Talvez a resposta esteja pelo fato que esses imigrantes, eles acreditam em educação, eles acreditam no estudo, eles valorizam o estudo, certo? Claro que existe vários fatores para a gente pensar, falta de investimento na educação no Brasil, enfim, mas o fato é que uma coisa que fez a diferença e faz diferença na vida e na cultura judaica é a valorização da educação. Eu espero que com essa fala, certo? Você possa entender que nós da Rede Adventista acreditamos na educação. Por isso estamos aqui. E que você também precisa acreditar e investir na educação. Talvez a educação não traga benefícios econômicos, você não se torna um milionário. Mas aonde você estiver, você faz diferença. Porque você é um ser pensante, inteligente. Quando Deus fez o homem, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, deu racionalidade ao homem. Se é assim, quando eu estudo, de certa forma estou adorando, estou imitando o Criador, o Eterno. Já pensaram nisso? Minha gente. Eu não estou levando em consideração o que você vai fazer com o estudo, mas o ato de estudar é um dom, é uma capacidade divina. Pensou? Fica aqui o meu abraço, o meu muito obrigado. Me desculpe pelas quantidades de durante essas aulas. Eu mesmo já não aguento mais, mas foi muito bom estar com vocês, foi muito bom participar desse momento com vocês, e que o Eterno continue nos abençoando diante dessa pandemia. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.